Oi, Eric, resolve uma questão, por favor. Hã? Questão? Questão agora? Claro, escolhe aí. Essa daí do Baco? Vambora. Manda bronca. Olha só. Vamos ver então. Baco, cliente de uma videolocadora, aluga 4 filmes, e os leva para casa. Passando o período de locação, Baco decide devolver somente 3 filmes e retém um deles, com a intenção de ficar definitivamente com o filme de propriedade da locadora. Essa conduta de Baco configura o crime de... Vamos lá, olha só. Letra A, apropriação indébita. Letra B, furto. Letra C, roubo. Letra D, receptação. E letra E, peculato. O que vocês acham? Vamos de baixo para cima? Por que não pode ser peculato? No peculato nós temos o peculato furto, o peculato apropriação, o peculato desvio, o peculato culposo. Por que não pode ser, por exemplo, o peculato furto? Porque o verbo subtrair, e aí eu já falo também da alternativa B, que é o do furto, traz a ideia de um dolo antecedente. O cara ele já tem uma vontade de ter aquela coisa para si. Ele já tem a intenção, o mister, o elemento subjetivo de ter aquela coisa de maneira definitiva antes de ter a posse daquela coisa. Diferente do verbo apropriação. Peculato apropriação, o sujeito quer aquela coisa de que tem valor, uma coisa que pode ser pública ou particular, de que tem a posse em razão do cargo. No peculato apropriação, o sujeito, o funcionário público, que para cometer peculato, o sujeito ativo precisa ser funcionário público, tem a posse em razão do cargo. Por exemplo, o policial. O policial ele tem a posse em razão do cargo da sua arma. E ele recebe essa arma do Estado para utilizá-la no serviço, para utilizá-la no dia a dia. E depois de um determinado momento, ele inverte o ânimo e decide se apropriar daquele objeto. Percebam que o dolo inicial não é de subtrair, não é de ter a arma para si e começar a agir como se dono fosse. Isso, essa inversão do ânimo acontece depois. Isso acontece no verbo apropriar, tá? Roubo não pode ser, não tem violência, não tem grave ameaça, o verbo é subtrair, então não pode ser de forma alguma. Receptação, quais são os verbos? Adquirir, né, conduzir, transportar, obter, ocultar, não são esses os verbos. E para se ter o crime de receptação, eu preciso de um crime antecedente. Por exemplo, furto, roubo, eu adquiro um produto de um crime anterior. Por isso o crime de receptação é chamado pela doutrina de crime parasitário, né? O crime parasita, o crime de fusão, o crime acessório, pois precisa de um crime anterior, tá certo? Já a apropriação da letra A, que é a correta, já adianto, o sujeito, ele alugou o filme, né, o tal Baco, ele alugou o filme com a intenção de devolver. E depois, assistindo os filmes e verificando que realmente aquele filme era legal, um deles, ele decidiu devolver todos, exceto um. Então, ele tem uma boa fé, a princípio, quando ele aluga os filmes, ele tem uma boa intenção de devolver, a intenção correta, né, de devolver, só que depois que ele assiste, ele inverte o ânimo da coisa e decide ficar com aquele filme e passando a agir como se dono fosse. Esse é o crime de apropriação indébita. E repetindo, não pode ser apropriação, o peculato é apropriação, pois Baco não é funcionário público. Espero que vocês tenham gostado. Deixa a curtida, forte abraço.